Oi, turma. Do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio, Irene Pacheco Machado, no capítulo 21, Partida Sem Traumas. Logo estava eu junto aos meus amigos, pois nova tarefa nos aguardava. Aonde vamos agora? Perguntei a Sara. A colônia das acácias. Um amigo nosso lá se encontra. Nada mais falei, apenas não vi a hora de chegar ao destino. Quando isso sucedeu, fiquei muito feliz, pois Mário, o recém-desencarnado, apesar de ter somente algumas horas que partira do mundo físico, já se encontrava enturmado, conversando e consolando outros companheiros. Como vai, Mário? Tudo bem, Luiz Sérgio. E você, meu amigo, como se encontra? Graças a Deus, muito bem. Fico contente, Mário, em vê-lo tão bem disposto. Sérgio, o homem tem de se preparar para a partida. O mal é que, mesmo se dizendo espírita, na hora H, luta para não deixar o físico. Gostaria de saber como ocorreu o seu desencarne, Mário. Alguns meses antes, comecei a sentir algo estranho. Sonhava que estava partindo, sempre me despedindo da família e dos amigos. Acordava preocupado, com a vontade de arrumar meus papéis, querendo tudo muito certo. Até que certa noite eu dormi e algumas horas depois acordei, sufocado. Lutei para chamar a esposa, mas os meus braços se encontravam paralisados. Tentei gritar, mas já não falava. Nessa luta houve uma espécie de explosão e me senti projetado para cima, expulso do corpo físico. Chamei por Jesus. Senhor, salva-me. No mesmo instante me vi seguro por dois irmãos que me convidaram a deitar na maca. Queria falar, mas a voz não saía. Pensei, meu Deus, onde estou? O que aconteceu? O irmão José me falou, Mário, o teu corpo físico te devolveu para a verdadeira pátria. Então, morri? Mas eu desfrutava de excelente saúde. O que houve? Apenas sofreste uma parada cardíaca, só isso. Só isso, irmão? Falei sorrindo. E Mário continuou seu relato. Depois de socorrido, perguntei ao irmão José como se encontravam minha esposa e meus filhos. Ele respondeu desesperados. Tua esposa pensa até em se matar. Posso ir consolá-la? Perguntei. Leve-me até ela. José olhou para o outro companheiro como a indagar. O que achas? O outro nada respondeu. Somente aplicou-me um passe magnético e me vi diante de minha família. Não pude conter as lágrimas, era como se tivesse partido, ou melhor, fugido, abandonando as responsabilidades familiares. Eu deixara de existir no plano físico. Sempre era eu que fazia tudo, pagava as contas, cuidava das finanças. Arlete nada sabia e eu poupava de todas as preocupações. E agora ela teria de caminhar sozinha. Desejei abraçá-la, mas estava tão distante de mim quanto eu dela. Foram horas muito tristes. Voltei a falar aos meus protetores. Como posso fazer para ficar ao lado dos meus familiares nessa hora tão difícil? Gostaria de voltar à Terra como espírito desencarnado? Nada temam. Gostaria de voltar à Terra como espírito desencarnado? Nada temo. Eu tenho conhecimento. Não posso ficar alheio ao que está acontecendo com outro pedaço meu, o meu corpo físico, uma vez que ainda me vejo dependendo dele. Nisso, prosseguiu Mário. Dr. Monteiro chegou e disse, podem atendê-lo. Levante-se, que o acompanharemos até seu corpo físico. E assim aconteceu. Logo me vi assistindo o meu funeral. Fiz tudo muito equilibradamente, consolava a esposa e a família. Meus filhos, ainda pequenos, não estavam a par do acontecido. Não lhe digo que foi fácil, aquele corpo cadavérico, inchado e roxo, não podia ter me pertencido, mas por mais que eu quisesse estar sereno, sempre chorava ao sentir que tudo ficara para trás. O ambiente era de paz, música e oração. Apesar de minha esposa nunca ter seguido minha fé, relutando em aceitar a doutrina espírita, ali estava ela, fazendo tudo o que julgava que eu gostaria que fizesse com meu corpo. Os encarregados da minha recuperação me aconselharam a sentar e ficar menos tenso, mas o desespero dos meus bons amigos, dos familiares, era um quadro constrangedor. Como ficar feliz quando minha vida ia tomar nova direção? Eu estava entendendo todas as minhas realidades e não sabia como seria a minha nova vida. O corpo físico, a veste amiga, petrificado, dava o último adeus. Bem junto a ele, sentia-me ainda muito ligado àquele corpo sem vida. Temi pelo sepultamento, o que me levou até José, colocado a par das minhas preocupações. Tranquilizou-me. Nada tema. Daqui a alguns minutos vamos levá-lo, não para a sala do lado, mas para sua nova morada. Mas já? Falei relutante. José manteve-se calado. Apenas no momento preciso me disse, despeça-se de todos e vamos embora.
Aproximei-me de Arlete e ela começou a gritar, vindo a desmaiar. Quis ainda ficar, mas José me advertiu. Vamos embora. Mário, você está muito bem. Não estrague esse momento, por favor. Ao desenrolar a despedida, não pude evitar o sofrimento da separação e perdi os sentidos, vindo a dar conta de mim aqui na colônia das Acácias. Também, ao acordar, levantei-me e logo pedi serviço. Enquanto conversávamos, entrou uma irmã trazendo um caldo reconfortante. Mário recusou. Não, irmã, quero ver se consigo ficar livre de qualquer alimento o mais rápido possível. Não pude conter o riso. Irmão, vamos com calma. Conheça primeiro o mundo espiritual, depois tome as decisões. Não, Luiz, no corpo físico eu fazia jejum. Não comia carne. Enfim, já me preparava para viver em espírito. Quer um conselho, Mário? Não se precipite. Espere que as coisas aconteçam naturalmente. Ouvindo isso, ele foi faminto ao caldo e nós fingimos não notar a sua avidez. Assim, aquele irmão começava a viver uma nova vida bem diferente de outros espíritos, sem qualquer conhecimento da vida após vida. Mário agradeceu a irmã e falou que dali para frente alimentar-se-ia na cozinha. E se lá tivesse serviço, queria ajudá-la. Ela sorriu dizendo, teremos prazer em tê-lo junto a nós. Com a maior simplicidade, Mário se despediu. Luiz Sérgio, obrigado pela visita e até mais. Agora vou até a cozinha ajudar a irmã. Mas, irmão, espere até o momento de ser chamado. Não, enquanto não for chamado, quero ser útil. Prontifiquei-me a acompanhá-lo. Lá chegando, Mário pegou imediatamente uma bandeja e foi servir os recém-desencarnados. Muitos com mais tempo no mundo espiritual do que ele, acompanhei-o até o quarto 3, onde Sebastião se encontrava. Quando Mário ofertou-lhe o caldo, ele falou: quero ir para casa, preciso falar com Joaquina, ela vai acabar com o meu dinheiro. Nunca teve acesso às minhas contas e agora é capaz de endoidar. Mário perguntou: há quanto tempo você se encontra? Há 15 dias. E você? Há 30 horas, respondeu Mário, que já ajeitava o quarto. Que? Só isso e já está assim tão bem? Sim, porque irei me preocupar com algo que não me diz respeito. Nada tenho de material no plano físico, lá somente deixei o sentimento. Não é possível, irmão. O que fez para pensar assim? Eu sofro ao saber que meus cartões de crédito, meus talões de cheque, tudo está em outras mãos. Meu chinelo, meus objetos, meu travesseiro, como posso viver sem eles? Sabe que nem tinha parado para pensar nisso? Veja só, agora me admiro do irmão estar tão apegado a essas coisas tão simples, enquanto aqui temos tanto a descobrir. Não adianta, eu não quero nada deste mundo, não pedi para vir para cá. Eu ouvia calado aquela conversa, vendo Mário firme e descontraído ir pouco a pouco doutrinando aquele irmão materialista. Enquanto Sebastião relutava em aceitar a nova vida, Mário lá estava vivendo como se sempre ali trabalhasse. Por fim, quando se despediu de Sebastião, este lhe falou: volte logo, foi bom ter conversado com você. Volto sim, e que Deus abençoe. Abracei Mário. Irmão, como é bom saber que existem espíritos como você, preparados para enfrentar qualquer situação. Como posso temer o mundo espiritual, Luiz Sérgio? Se quando encarnado preparei-me tanto para ele. Como posso odiar a morte, quando sempre disse que ela não existia? O homem tem de conscientizar-se de que só deve dizer o que realmente está no seu coração. Ao chegarmos ao refeitório, irmã Catarina perguntou a Mário se ele desejava trabalhar ali ou buscar outro serviço. Lá eles agradeciam a presença dele. Não, irmã, se posso ser útil aqui, prefiro permanecer, até que Sebastião se sinta feliz. Quem é Sebastião? O doente do quarto 3. Está bem, Mário, mas você tem bônus hora para tornar-se um mensageiro. Mas aqui também me sinto mensageiro da caridade. Sebastião precisa levantar-se e andar em direção ao Pai. Despedi-me de Mário. Se desejar trabalhar com o nosso grupo junto a nós, obrigado, Luiz, interrompeu-me polidamente. Um dia, talvez, quando eu estiver melhorado. E deu-me mais um abraço. Mal terminei de lhe falar e ele já pegava uma vassoura para varrer o refeitório. Sacudi a cabeça e pisquei para a irmã Catarina. Ela me sorriu e falou: como seria fácil se todos preparassem para essa inesperada viagem. Como seria belo. É mesmo, irmã, é mesmo. Olha, gente, até arrepiei, né? Não é bonito de saber que uma pessoa se preparou, que ela sabe exatamente o que vai acontecer do outro lado, que ela está ligada ao plano espiritual maior, que ela tem fé em Deus, que ela tem fé nas situações que são para a sua melhora, né? Para o seu aprimoramento, para o seu desenvolvimento. E tendo bagagem, não dá trabalho para ninguém.
Quando a gente tem a determinada bagagem espiritual, que tanto a doutrina espírita fala, né? A reforma íntima, como ela é fundamental na vida da gente, para que a gente possa chegar lá do outro lado sem dar trabalho para ninguém. Pelo contrário, já chega trabalhando, né? É uma questão de estudo, é uma questão de disciplina. E muitas pessoas se recusam a entrar na doutrina espírita, porque precisa estudar, precisa disciplinar, precisa saber usar o seu livre-arbítrio de uma maneira mais saudável, com mais consciência. Tem que ter a caridade para com o próximo, tem que ter a caridade para consigo mesmo, tem que ter a fé raciocinada, a sua ligação com Deus, a sua ligação com o plano maior. Quanto mais você começa a desenvolver isso, menos trabalho a gente vai dar do outro lado. E aconteça o que acontecer em nossa volta, aconteça o que acontecer com as pessoas em nossa volta, já não diz mais respeito. Nós somos personagens de uma grande peça teatral, aonde existem várias, assim como tem na televisão, no teatro, aquelas equipes, né, pontuais do contexto, né? Então tem uma família italiana, tem uma família portuguesa, tem uma família brasileira, e em determinado momento essas famílias se encontram, uma pessoa da família italiana se apaixona por uma família portuguesa, uma da brasileira casa com um italiano, assim como existem essas interações de subgrupos dentro de um grupo, de um contexto, assim também é a nossa vida aqui na Terra. Nós fazemos parte de subgrupos, a nossa família consanguínea faz parte de um subgrupo, de um grupo maior, de interesses, de méritos, de necessidades, de aprimoramento para o nosso espírito. São condições, são oportunidades através de pessoas, lugares, vivências, experiências que fazem o espírito individualmente crescer. Mas ele precisa ter a escolha boa, ele precisa saber utilizar o seu livre-arbítrio. Para utilizar bem o livre-arbítrio, que é uma questão de consciência, de saber o que é certo, saber o que é errado, o que pode, o que não pode, o que Deus dá e que está aí, que a gente pode utilizar, o que Deus oferece junto aos homens. Mas, como dizia Santo Agostinho, né, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Quando a gente tiver isso, nós vamos saber escolher melhor, né? Eu posso beber um chá ou eu posso beber uma pinga. É o meu livre-arbítrio. Basta saber o que me faz bem. O que de fato me faz bem numa hora dessa. Eu geralmente faço as leituras de manhã, né? De manhã, à tardezinha. Mas hoje eu fiquei toda ocupada aqui com as coisas da minha casa e estou vindo fazer a leitura quase 8 horas da noite. Eu poderia falar, não, hoje eu não vou fazer, não tenho obrigação nenhuma. Qual é a obrigação que eu tenho com isso daqui? Nenhuma. Mas desde o dia que eu me aposentei, que eu fui me regrando, falei, não, de segunda a sexta eu vou fazer leitura para os canais do YouTube e também para as páginas de Face, Instagram, plataforma. E tem dado resultado. Eu estou quase 3 anos fazendo esse trabalho, é muito pouco tempo. E tem dado resultado. O resultado não é aquele que a maioria vai buscar. A maioria das pessoas, quando eu entrei no TikTok, principalmente TikTok, YouTube, Patrícia, você sabe que você pode ser monetizada, né? Quanto mais propaganda você fizer, eu falei, gente, eu faço propaganda em todas as páginas de Face espírita que eu tenho, mas é para a pessoa ler junto comigo, comprar o livro, se for o caso, estudar na casa dela, acordar para as partes espirituais. Eu não estou preocupada em monetização, mas de jeito nenhum. E grande parte das pessoas com quem você conversa que está nesse meio, eles falam, nossa, você conseguiu não sei quantos mil lá de curtida. Eu falo, eu fico feliz que no meio dessas não sei quantas mil curtidas, tem uma pessoa que me respondeu. Tem uma pessoa que veio falar para mim que ela também estudou, que ela passou por aquilo, que ela está melhorando, que aquilo que ela está ouvindo está fazendo bem para ela. Então é isso, é disciplina. De segunda a sexta tem gente que fica esperando meu vídeo ali. Eu mal posto, eu já vejo lá uma curtida. A pessoa já estava ali me esperando o vídeo. E aí
Eu tenho minhas obrigações na minha casa, eu tenho minhas coisas para fazer, e às vezes não dá para fazer no mesmo horário da leitura. Então hoje eu deixei para depois. Mas eu me regrei. Desde quando eu aposentei, eu falei, eu vou fazer a leitura de segunda a sexta. E de sábado ainda faço uma pequenininha. E isso tem me preenchido o coração. Isso tem me feito bem. E tem feito bem a outras pessoas. Isso é um pequeno preparo para o desencarne, gente. Para quando a gente voltar lá e falar assim, o que foi que você fez mesmo? Não, eu estava lá estudando, viu? Posso não ter aprendido muita coisa, mas estava estudando. Já tem um pontinho aí. Eu não estou fazendo para ganhar ponto, isso é brincadeira. Mas no fundo, a gente recebe aquilo que a gente planta. Então, procurar, né? Atividades ligadas à área espiritual, porque uma hora a gente vai ser chamado, a gente vai ter que voltar para o nosso lar.